Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso GFcast, o seu podcast semanal para desenvolvimento pessoal e profissional na área de empreendedorismo. Marcos Ferri e eu aqui estamos para orientar você e ajudar com vários insights em como desenvolver a sua empresa e também você, empreendedor. Marcos, muito bom dia. Muito bom dia, Gilmárcio. Muito bom dia a você. Quarta-feira, 8 horas da manhã, aqui com a gente para crescer profissionalmente, para crescer principalmente empreendedoramente, para levar isso para a sua empresa e transformar a sua empresa em um negócio próspero que te ajude a crescer cada vez mais e atingir os seus objetivos. Vamos lá então para nosso tema. Alguma mensagem hoje para os nossos telespectadores aqui que estão vendo e ouvindo a gente? Vamos começar com tudo, porque o nosso tema de hoje é fantástico. E acabei escolhendo esse tema para a gente conversar, porque vários treinandos que chegam lá no Instituto começam perguntando assim, poxa, como eu faço para vender mais? Aí eu volto à pergunta, né? Mas para quem você vende? E aí a resposta é automática, para todo mundo? Para todo mundo. É igual assim, ó. Vamos lá. Hoje o assunto é muito legal. Quem é a pessoa que você vende? Quem é o seu cliente? É a mesma coisa aqui, ó. Quem são as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo? Para quem que nós queremos comentar? Então isso vale tanto para as empresas, para criadores de conteúdo, para influenciadores, para qualquer pessoa que trabalhe o quê? Não só com venda, mas também como assistencial. Para quem que eu vou fazer uma ação social? Para quem que eu vou fazer uma atividade? Atendimento em geral. Atendimento. Quem é o público do RH de uma empresa? Então, hoje nós vamos falar sobre clientes. Quem é o seu cliente ideal? Quem são as pessoas que você vai conversar para poder gerar um negócio, uma venda, um serviço, alguma ou mesmo até uma interação? Né? Eu falo que assim, quem é o seu cliente ideal também vale para o namoro. Quem é a pessoa que você procura? Exatamente. Se você não souber também, você vai começar a dar tiro para todos os lados e aí? E vai acabar solteiro. Vai acabar solteiro. Então vamos começar. Vamos falar então hoje sobre nichos de clientes. Quem são os clientes ideais? Marcos, então eu vou pedir para você começar. Então, o que vem a ser cliente ideal? O que está trabalhando essa parte? Bom, o que acontece normalmente? Como vem a pergunta, né, e a resposta é eu atendo todo mundo, você gasta muita energia, gasta dinheiro, inclusive, para poder atrair esse todo mundo. O que acontece quando você começa a segmentar o seu atendimento, seja com produto ou com serviço, mas você começa a segmentar, você começa a falar mais para essa pessoa que é o seu cliente. E quando você faz isso, você atrai cada vez mais dessas pessoas. Então, quando a gente começa a falar em nicho de cliente, em segmento de cliente, é exatamente esse o ponto, é você entender quem exatamente vai comprar o seu produto ou serviço. Quando você define isso daí, tudo fica mais claro. Mas como que eu faço para definir isso? E esse é o ponto, porque você começa conhecendo o seu produto. Nós já tivemos alguns aqui, alguns podcasts atrás, falando sobre proposta de valor, falando sobre parcerias, né, com atendimento, ou atividade-chave, recurso-chave. Por quê? Tudo isso daí é base para você entender o que você faz. Quando você entende o que você faz, para quem eu faço? Esse é o momento de você segmentar o seu mercado. Então, na hora que você está montando o seu produto, você tem a definição. Definir, vamos começar. Eu sei mais ou menos o que eu quero comercializar. Mas para quem que é esse produto? O que esse produto vai gerar de valor para essa pessoa?
o que que ele vai resolver de problemas para essa pessoa. Exatamente. E aí eu já vou começar com algumas perguntas aí que nós começamos a conversar com algumas pessoas. Quem vem primeiro? O produto ou o cliente? O ovo ou a galinha? Por quê? A gente sempre fala assim, ó, eu tenho que definir meu público, meu nicho de cliente. Aí eu vou ter que fazer um produto que resolva os problemas desse cliente. Exato. Não é isso? Exato. Ok, se eu faço um produto para resolver o problema do cliente, quem vem primeiro? Eu penso primeiro no produto ou eu defino primeiro o meu cliente? Tem duas maneiras de pensar. Uma primeira maneira é exatamente essa que você colocou. Poxa, eu estou vendo a necessidade desse grupo de pessoas com isso daqui. Vamos dar um exemplo? Uber começou assim. Via que tinha pessoas que tinham necessidades de locomoção, que tinha problema com transporte público e tudo mais. E outras pessoas que tinham o carro vazio e sentia que estava gastando muito dinheiro. Por que não unir essas pessoas? E aí, assim nasceu o Uber. Então, o que ele fez? Viu a necessidade do público e viu uma criou dor, um problema e gerou um produto para resolver aquele problema. Exatamente. Essa é uma excelente maneira de começar a fazer algum tipo de negócio. Podemos falar que isso seria esse tipo de pensamento é onde geram as melhores inovações? Sim, perfeito, perfeito. Sim, grandes inovações e também criatividade, porque a inovação você evolui o que já existe, mas quando você cria algo novo também. Quando, por exemplo, o Steve Jobs, né, inventou o iPhone, poxa, totalmente diferente, mas ele inovou. Por quê? Porque já existia o telefone celular. Já existia o telefone celular, já existia a câmera. Exatamente. Ele simplesmente viu uma necessidade que as pessoas estavam andando com o celular, elas estavam andando com uma câmera, elas estavam andando com uma agenda. Exato. Tinha uma máquina, um computador em casa. E vamos pôr tudo isso junto numa peça só. Tudo junto numa peça só e resolver um problema que era carregar tudo. E com a outra inovação que é o touch, né? Que foi usar o touch. Então, isso é inovação. Agora, poxa, e como que foi criado alguma coisa? Então, quando inventaram o vapor para deixar tudo funcionando, quando que tiraram uma carruagem, tiraram os cavalos para poder andar sozinha, quando inventaram um carro, isso também já começa a ir para o lado da criatividade. Coisas diferentes que vão atender aquelas pessoas. Isso, então, nesse modo de pensar, quando você tem uma necessidade, uma dor, um problema do seu cliente, ou você não é nem cliente, são pessoas. Pessoas. Acho que nesse caso seriam mais que indivíduos, virarão pessoas clientes depois. Que no futuro serão seus clientes. Exato. Você vê uma dor, um problema, cria um produto para resolver esse problema e a partir daí você começa a desenvolver sempre. Exatamente. Agora, e por outro lado? Poxa, eu aprendi a fazer barba, cortar cabelo. Vou fazer o quê? Vou fazer uma barbearia? Poxa, mas de repente eu me dou melhor com mulheres. Então vou abrir um salão. Então, a partir do que você tem de produto ou serviço, você pode definir para quem você vai fazer. Então, você pode definir das duas maneiras. A partir do cliente, né, ou de pessoas, de uma necessidade das pessoas e você cria o seu produto ou serviço, ou você pode fazer a partir do que você tem de conhecimento, de produto, de serviço já pronto, você define para quem você vai fazer aquilo. Então você vai pegar o seu produto, eu vou exemplificar aqui pela própria GZM. Nós temos, por exemplo, cursos de toxina botulínica. Todo mundo já sabe como que é um curso, todo mundo já tem a definição de como é a aplicação. Então agora eu vou fazer o quê? Para quem que é esse curso? São profissionais da área de saúde que estão entrando no mercado da estética, são pessoas que já têm um curso e estão inseguros, querem ter maior segurança. Então eu peguei o curso que já existe e montei um nicho de clientes para este curso. Perfeito. Então, esse curso, ele traz o quê? Essa característica traz poucas inovações. Porque você vai acabar pegando, você vai ter um pouco de inovação?
melhora de produtos? A inovação é algo assim, um pouquinho diferente, Mais porque sutil nesse ela caso. está sempre presente para você não ficar para trás. Então você sempre inova. Agora estou fazendo curso presencial, agora estou incluindo vídeos para assistir online também. Já é uma inovação. Já é uma inovação. Agora Mas eu são vou mais fazer nesse sutis. Exatamente. São Mas são inovações. inovações. São inovações mais sutis. Elas normalmente elas pegam uma dor menor do seu cliente. Aí ele já Você entra. vai evoluindo para como resolver essa dor. Sim, sim. Você já pega uma situação onde você tem o quê? Já o problema maior já foi identificado, agora você está o quê? Evoluindo o produto. Exatamente. O iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 e agora o 15. E aí vai trazendo Então você vai todas trazendo as inovações dentro daquele produto. Dentro daquele mesmo produto. Que é o quê? Resolver algo que o cliente quer. Sim. Você vai continuar resolvendo, mas agora já daquele nicho definido. Exatamente. E para quem, usando o exemplo do iPhone, né? O iPhone é para quem, né? Então, quais são as pessoas que vão comprar um iPhone? Então, tudo que é feito é pensando nessas pessoas. Esse perfil de pessoas, nessas características das pessoas. Exato. Então, quando a gente pensa em nicho de clientes, não é falar assim, olha, eu vou vender para a população daquele bairro. Eu vou vender para a Dona Maria. Quando você desenha o avatar, como o pessoal do marketing digital gosta de chamar, você pensa como se fosse uma pessoa de verdade. E começa a usar o marketing, até mesmo as negociações, para essa pessoa. Para essa pessoa. Todas as pessoas que têm características semelhantes, elas vão ouvir, oxe, não está falando para mim. E aí é a questão que é onde você associa tanto a parte de planejamento com a parte de marketing e vendas. Então você tem essa característica de você escolher. Quando você escolhe o seu nicho, você tem que começar a definir ele muito bem para você poder fazer toda a sua comunicação e a sua estratégia de vendas. Perfeito, é exatamente isso. Quando a gente, eu gosto de dizer que a gente vai falar a linguagem do cliente. O que é falar a linguagem do cliente? Eu vou falar português também? Não é isso, né? O que eu quero dizer assim, se você vai falar com alguém da área da saúde, a pessoa tem algumas palavras específicas, alguns jargões específicos da área da saúde que você vai acabar utilizando, preocupações específicas dentro da área da saúde que você vai acabar usando também essas preocupações. Então, você usa tudo o que está ligado à vida daquele seu cliente. Então, você vai se preparando para falar aquilo lá. Nós estamos aqui conversando sobre empreendedorismo. Para você que é empresário, poxa, a gente está falando a mesma língua. Se fosse alguém que é, por exemplo, professor de matemática numa faculdade e vive só a vida acadêmica, para ele, esse tipo de conversa não é interessante, porque não é a linguagem dele. E não é o interesse dele, não é o que ele está buscando hoje. Exatamente. Às vezes você começa, nessa situação, eu vou me usar de exemplo, que eu sou professor universitário já há 20 anos e durante praticamente 13 anos nunca me interessei pela parte empreendedora. Mas administrativo, nem some, tá? Pelo amor de Deus, não quero nem saber. Depois que eu entrei para essa área, aí você começa o quê? A estudar, você começa a conhecer, e aí você tem uma linguagem completamente diferente. Isso. Então você vai ter que entender a linguagem do seu nicho. Exato. Então Exatamente você tem que começar a pensar, quando você cria o produto ou cria o serviço, você tem que definir o seu cliente e tem que entender também como que ele conversa, como que é a característica desse nicho. O que quer ouvir, né? Gosta de ouvir música sertaneja, você vai colocar um rock para tocar? Não encaixa. Não vai encaixar. Exatamente. Não vai atrair o cliente, não vai conversar Exatamente. muito bem com ele. Imagina, por exemplo, uma loja que vende produtos de cowboy, né? Chapéu, aqueles cintos, tal e tudo mais, sela para colocar nos cavalos.
tocando música ambiente, rock, pauleira, rock metal. Você vai conversar com um nono dos seus clientes, praticamente. Porque o restante, Bem menos até. praticamente, quase ninguém, né? São poucos. Gostam, ouvem de vez em quando, tudo Mas bem. não é o, mas não é o foco do seu foco cliente. do seu cliente. Agora, põe a música sertaneja que eles costumam ouvir sempre no dia a dia e tudo mais, eles vão se sentir mais à vontade dentro da loja. O seu cliente, ele é mais novo ou ele é mais velho? Perfeito. Até porque a música sertaneja mais atual ou uma música sertaneja mais raiz? É o caipira, né? Como o pessoal gosta O pessoal de gosta dizer, ou moda é o de sertanejo viola ou universitário? sertanejo universitário? Qual das Exatamente. duas que você vai colocar? Qual tipo de playlist que você vai usar no seu Exatamente. ambiente de trabalho? E por quê? Porque a gente quer que ele fique lá para a gente poder mostrar para ele que ele pode comprar tudo ali. Ele pode aproveitar não só o que ele foi comprar, mas as outras Exatamente. opções. Exatamente. De repente ele foi só comprar um chapéu e sai com uma sela pro cavalo dele. Ele viu, gostou, tá bem? Aquela televisão mostrando o seu produto Exatamente. também vai ajudar A nessa situação, a exposição. ali. Então, as pessoas, os empreendedores hoje, eles conhecem bem o nicho de cliente deles? Qual que é a sua experiência hoje entre mentorados, entre as pessoas que você orienta? Quando a gente pega pequenos e microempreendedores, eles não têm essa noção. Eles se perdem porque tá tão focado na venda que acha que deve vender para todo mundo. Então, é como aquele exemplo que você falou, parece que sai atirando para todo lado, né? Uhum. Eu gosto de até exemplificar, né? Parece que você está com uma metralhadora na mão, só que você não sabe atirar. Então, você vai apertar o gatilho e vai sair tiro para tudo quanto é lado. Você vai conseguir acertar o alvo? Pode até ser que sim. Mas olha quanto que vai gastar de energia, de bala, né? No caso... O quanto você gasta de investimento para você poder ter aquele retorno. E aí mexe numa coisa muito importante, que aliás vai ser tema logo logo, hein? Aqui no nosso GIMcast. Mexe na sua rentabilidade. Você pode até vender, mas a sua rentabilidade vai lá embaixo. Por quê? Porque você gastou demais para poder fazer essa venda. O custo de aquisição de cliente, famoso CAC, foi lá em cima. Exatamente. E aí sua rentabilidade vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Em alguns casos, quando você faz a conta completa, né, tem muitos que não fazem o acompanhamento financeiro da empresa, mas quando a gente começa a fazer todo o controle financeiro, a hora que a gente vê, no final das contas, ele praticamente pagou para trabalhar. Ou ele empatou ou teve até prejuízo. Exatamente. Ele vendeu, né? Mas às vezes empatou o dinheiro ou teve prejuízo. Exato. Então isso é uma das coisas mais graves que tem. Por quê? Porque você está pedindo para fechar. Você tá dessa forma. É aquela situação. E quando, por exemplo, eu trabalho muito com a parte do marketing digital. Eu faço a parte de programação de anúncios, todo o gerenciamento de anúncios. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando o quê? Gilmárcio, eu quero vender o meu produto, vamos anunciar para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto inteiro, porque eu quero pulverizar meu anúncio. Quero vender para Ribeirão. Quero vender para Ribeirão. Eu falei, ótimo. Você quer vender para Ribeirão? Tudo bem, você quer? Quantos cliques você está pensando aí? Eu estou pensando os 800 cliques. Tá, joia. Mas desses 800 cliques, quantos são seus clientes realmente? Não, eu tenho meu produto é um produto de ticket elevado e aí ele vai publicar para Ribeirão Preto inteiro. De repente vai publicar para quem está assistindo aquele TikTok que simplesmente está assistindo para se divertir. Para se divertir, tá? Ele está jogando no celular e aparece um anúncio lá que não é nada do para que ele ele precisa. vai ser só, nossa, tá me atrapalhando, tchau. São 30 segundos que você tem que esperar para ganhar um bônus num jogo, por exemplo. E aí você sabe, o empreendedor gastou dinheiro para uma pessoa que não é o cliente dele. Exato. E ele acabou o quê? Ele acabou ainda atrapalhando a pessoa. E pior, né? Quando a gente vai um pouco mais amplo,
Ainda denegriu a própria marca. Sim, porque a pessoa vai falar assim, nossa, que coisa chata isso daqui. Aí ele registra o chato com a marca. O chato com a marca. É uma informação assim, ó, valiosa, tá? Na hora que você vai pensar num tráfego pago, você vai pensar até mesmo no seu marketing outbound, você tem que pensar o que? Olha, para quem que você quer mostrar. E aí entra o quê? Quem é o seu nicho de clientes. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. No marketing, isso é extremamente bem usado quando você tem uma boa estratégia. Então, você define a sua estratégia de marketing pensando em quem você quer atingir. Então, o que você vai falar? O pessoal do marketing digital usa o termo copy. Então, como que você vai escrever? Quais são as palavras, né? Qual é a maneira que você vai impactar aquela pessoa para que ela se interesse pelo seu produto ou serviço? Então, você está vendo já uma coisa importante. Quando você define o nicho de clientes, você está definindo o futuro das suas ações. Perfeito. Se você não conhece qual é o seu cliente, o seu nicho de cliente, o seu cliente ideal, todas as ações posteriores podem ficar muito amplas, diminuindo sua rentabilidade, diminuindo suas vendas e muitas vezes você gastando muito dinheiro e tendo pouco retorno. Tem uma máxima que é muito usada no mundo corporativo, né? Que a questão não é você fazer muito bem alguma coisa. Porque se você fizer alguma coisa muito bem, só que é a coisa errada, isso vai te jogar para escanteio também. Isso vai te colocar lá no hall dos perdedores. Você pode estar tirando nota 10 na atividade, mas... Agora, se você faz... Pode não ser muito bem, mas você faz com constância aquilo que é correto, você está sempre evoluindo, sempre evoluindo, sempre evoluindo. Curva de crescimento. Exatamente. É o que precisa todo mundo. Exatamente. Pessoal, tá gostando do conteúdo? Tá gostando mais deste tema? Nicho de clientes, eu sou fascinado por essa parte. Eu falo que não adianta você pensar num produto, pensar num serviço, se você não pensar no que o seu cliente quer. Então, se você está gostando desse material, desse produto, já aproveita, se inscreva aqui no canal, já deixa a sua inscrição. Tá gostando também, ó, já deixa seu like, deixa o joinha lá. Tá com dúvidas, quer tirar uma dúvida, tá? Nossa, não entendeu alguma coisa? Retorna o vídeo ou deixa aqui nos comentários também. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que pode virar novos temas também para os nossos podcasts. A gente vai responder lá, eu mesmo pessoalmente, o Gilmárcio também pessoalmente, vamos responder os comentários e além disso pode virar tema para cá. Temos já várias pessoas comentando alguns temas, perguntando algumas coisas que são o quê? São assuntos que tanto você tem dúvida, como várias outras pessoas, outros empreendedores também têm dúvidas. Eu sempre falo para todos os meus alunos, não existe pergunta boba. Não existe. Existe bobo que não pergunta. Exatamente, perfeito. Fica com dúvida, nossa, eu queria... E se fosse assim? Como? Pergunta. E essa dúvida é o problema que ele vai ter que resolver depois. Ele vai ter que resolver e muitas vezes impacta no faturamento, impacta na rentabilidade dele. Outras pessoas já passaram pela mesma dúvida, já sabem a resposta e podem ajudar. O caminho pode ser mais fácil. Você pode ter um caminho facilitado. Essa é a grande sacada. Uma outra máxima, né? É burrice se você passar por um problema e não procurar aprender com ele. É inteligente você aprender com os seus erros, com as dificuldades. É mais inteligente ainda quando você aprende com o erro dos outros, para você não precisar passar por eles. E vou falar que é uma coisa muito mais fácil. Né? Por quê? Quem errou foi você? Não, foi o outro que errou e você fala assim, eu não vou cometer o mesmo erro. Perfeito. Para que eu vou cometer o mesmo erro que o outro já fez? Ele já aprendeu. Eu aprendo com ele e não cometo o mesmo erro. Exatamente. Eu ganho tempo. E essa ideia aqui do GIFcast.
A gente, nesse nosso bate-papo de toda quarta-feira às 8 horas da manhã, a gente trocar essas experiências para que todos aprendam, inclusive nós, tá? Nós também vamos aprendendo com vocês. Nós também estamos aprendendo com todo mundo. Todo dia, todas as situações, nós vamos aprender sempre. E vamos então aproveitar falando nisso e entender como pensar então no nosso nicho de cliente. Como que nós vamos começar a definir esse nicho? Como que, por exemplo, estou começando uma empresa, ou eu tenho uma empresa e eu vendo para toda a cidade. Eu falo, não, meu curso vai para todo o Brasil. Todas as pessoas de língua portuguesa. Perfeito. Ok, mas são todo mundo que fala língua portuguesa são meus clientes? Não. Como que nós vamos pensar agora em traçar uma estratégia para chegarmos em quem que é o nosso nicho de clientes? Vamos falar agora para os empresários que já têm empresa. Então, você já tem um produto ou serviço. Primeira coisa a fazer, muito provavelmente você já fez, é entender muito bem o seu produto ou serviço. Então, o que ele faz? Qual a minha proposta de valor com ele? Se você não sabe o que é proposta de valor, volta aqui na nossa playlist para você ver. Nós já tivemos um podcast desse. Qual é a minha proposta de valor? Uma vez que eu entendi a minha proposta de valor, aí eu começo a definir. Essa proposta de valor resolve o problema de quem? É homem? É mulher? De repente homossexual? É mais velho? É mais novo? Tem uma faixa etária, sei lá, 20 a 30 anos, 40, 50? Tudo isso daí vai impactando. Tem um outro caso. Às vezes, quem utiliza pode ser criança, mas quem é o meu cliente? É a mãe? É o pai? Que é ele quem paga? É ele quem compra? Então, eu preciso ter todas essas definições para começar a entender. Quando eu vou pensar na estratégia, eu estou pensando nessa pessoa que vai ser o comprador. E aí eu começo a falar para essa pessoa, usando a própria linguagem dela. Então, se eu tenho um produto ou um serviço que é para mães de 30 a 40 anos que têm filhos entrando na adolescência, né, pré-adolescente ou adolescente, e são empresárias. Então, eu já começo, por exemplo, falando da dor principal dela, tempo. Para você que é empresária, que vive dividindo o seu tempo entre a maternidade e a empresa, e você tem toda essa dificuldade, eu vou te ajudar com tal. Aí você começa a definir como o seu produto ou serviço resolve essa dor dela. Então, eu falo assim, muitas pessoas falam assim, quando eu tenho que definir nicho de clientes, eu estou perdendo tempo. Pelo contrário. Eu tenho que fazer o seguinte, eu vou ficar pensando no que o cliente quer. Essa mãe, o que ela gosta de comprar, como que ela se veste, qual é a característica dela, aonde ela coloca o filho para estudar, o que o filho consome, que tipo de música que o filho ouve, que tipo de conteúdo que ele gosta. Exato. Tudo isso demanda tempo para você fazer. Sim. Não é você falar assim, meu cliente tem que ser assim. Uma dedicação séria. Então, por isso que demanda tempo. Demanda tempo, você tem que realmente entender, tem que saber o que ele pensa, como que é a característica dele. Porque isso daí está tudo relacionado com o que você vai fazer depois. Então, você ganhar tempo nessa hora, o que é ganhar tempo? Você vai planejar melhor seu marketing, vai planejar melhor a sua carta de vendas, você vai melhorar todo o seu script. O seu PUV. Aliás, tema pra gente, proposta única de valor. Também, ou de venda. Ou de vendas. Então, tudo isso, você tendo todos esses dados do seu cliente, você consegue melhorar todas essas ações. Exatamente. Como você disse, esse é um tempo que você investe. Poxa, eu estou perdendo tempo. Não, você está ganhando esse tempo agora, porque esse tempo que você está dedicando para conhecer o seu cliente e entender tudo isso aqui, você vai ganhar ele em dobro ou triplo durante
A sua caminhada. A sua caminhada de marketing, a sua caminhada de venda. Você vai melhorar os seus índices de conversão. Imagina a sua equipe de vendas na hora que está fazendo a venda com o cliente, falando exatamente da dor daquele cliente. E como que você vai resolver aquela dor do cliente? Isso daí vai impactar diretamente no seu funil de vendas. Totalmente. Porque você vai pegar de topo para base de funil, você vai ter conversões melhores. Exato. Então, Exato. você... E o índice muito maior. Sim, o índice de conversão vai ser muito melhor do Sim. que se você falar assim, eu vou jogar... É onde a gente fala no tráfego pago. Você fala, eu vou jogar para todo o Ribeirão. Seu topo de funil altíssimo, Sim. muito grande. Só que, quanto que está chegando lá no final? Quem que é o seu... Então, não adianta você impactar muitas pessoas de repente, que não são seus clientes. 700 mil pessoas, você vai ter um ou dois que caíram aqui embaixo na ponta do efetivamente funil. Compraram. Então, isso daí é uma taxa de conversão muito baixa, não vale a pena. Você está investindo um dinheiro à toa. Agora, imagina que em vez de você falar com 700 mil pessoas, você fala com 10 mil. Só que essas 10 mil fala, nossa, ele sabe exatamente o que eu preciso. Deixa eu entender melhor isso. Então, você já começa a melhorar os seus índices, né, de conversão. Desde leads para prospects, aí depois o prospect, aí começa a entrar a equipe de vendas falando exatamente como vai resolver aquela dor. Então, ele vai falar assim, pô, é isso que eu quero. A pessoa vai comprar e você não vai vender. Essa é a virada de chave. Essa é a virada de chave, né? A pessoa fala assim, olha, não, eu preciso desse produto. Eu tenho necessidade, esse produto é o que eu preciso. Não é a nossa vendedora que enfiou com ela abaixo o nosso produto. E a pessoa, quando a venda é bem feita dessa forma, a pessoa fala assim, ainda bem que você me ofereceu isso daí, eu estava precisando disso. Eu precisava e nem sabia. Essa acontece é a máxima. Isso acontece demais. Essa é a máxima. Nossa, eu precisava desse produto e eu nem sabia que eu precisava. Quando a pessoa te responde isso, o seu marketing, o seu planejamento, a sua equipe de vendas está bem treinada e está bem focada. Exatamente. Porque você atingiu o seu cliente ideal e ele nem sabia que era seu cliente. Exato. Por quê? Porque você sabe a necessidade dele. Qual é a dor que ele precisa aplacar? Qual é o sonho dele? Qual é o sonho dele? O que ele precisa para conquistar aquele sonho? Sim. E aí a gente chega lá falando, eu te ajudo a atingir o seu sonho. Está aqui. Assim você vai estar mais próximo do seu sonho. E aí você faz uma venda que não é nem uma venda. A pessoa vai te procurar para comprar de você. Exato. E aí não foi você que invadiu o WhatsApp ou o telefone da pessoa. A pessoa te mandou uma mensagem, conversou com você para poder fazer. Várias vezes eu já ouvi assim, nossa, ainda bem que apareceu isso daqui, estava precisando tanto disso. E aí a sua equipe de marketing, a sua equipe de vendas bem treinada, bem alinhada com o seu nicho de cliente, vai te gerar esse tipo de retorno de feedback das pessoas. E aí entra aquela história do economizar energia, né? 700 mil pessoas para 10 mil pessoas é uma baita de uma economia financeira e de energia também, de energia também, né? Você, por mais que a gente fale assim, às vezes 700 pessoas, o quanto de leads que geraram, quanto de prospects, você tem a mesma coisa se você tivesse impactado 10 mil. Sim. E gastou na muito verdade, menos. Na verdade, às vezes até mais. Você, com 10 mil, você impacta muito mais pessoas do que com 700 mil. Você impacta de forma muito mais assertiva, né? Essa é a palavra-chave. Assertivo. Assertiva. Porque ela entende do que você está falando e ela está precisando daquilo que você está falando. Sim. Quantas vezes eu falo assim, isso daí vale às vezes também quando você vai, por exemplo, de acordo com a sua religião, você vai aonde você gosta. E aí tem uma pessoa, não vou falar padre, pastor, não. Tem uma pessoa que ele te fala um texto, ele te fala um material, e aquilo você fala, nossa, eu estava precisando ouvir isso.
Como que a Exato. pessoa sabia? Porque quando você procura a religião, Uhum. você está querendo escutar alguma coisa semelhante àquilo. Sim. E aí eu faço a pergunta para você. Quando a pessoa vai na sua empresa, o que ela está querendo escutar? Exatamente. E você fala o que ela quer escutar? Exatamente. Então, quando você define bem o seu nicho de clientes, você começa a pensar exatamente o que você vai falar e aí ela vai falar isso daí para você. Nossa, eu vim aqui, eu escutei o que realmente eu precisava. Parece que ele estava lendo a minha mente. É. E tem lojas, imagina uma loja de confecções. O vendedor tá lá assim, ó, você não quer levar isso aqui? Tem a camisa que tá barato, ó, tem a calça que tá barato, isso aqui. Cá entre nós, né? Eu, pelo menos, fico chateado, porque eu quero sair logo dessa loja. Você precisa de ajuda? É. Em que eu posso te ajudar? Ó, tá Agora, com uma promoção aqui. agora chega a pessoa e fala assim, nossa, eu tô vendo que pelo seu porte você fica muito bem com uma roupa social. Você gostaria de ver uma roupa social? Com o que você trabalha? Ah, você trabalha com treinamento? Vou dar o meu exemplo, tá? Você trabalha com treinamento, poxa, que legal. E o seu treinamento é mais social, é mais esportivo? Ah, que legal. Olha, tenho essa daqui, essa camisa aqui, que vai ajudar você a dar um destaque diferenciado para quando as pessoas te verem. É completamente diferente? A cor da roupa que você vai usar, olha, essa cor aqui combina mais, ela vai te dar mais características deste ponto de vista das pessoas. Ó, a gente está em Ribeirão Preto, é uma cidade muito quente, né? Normalmente as pessoas transpiram bastante. Você pode usar esse tipo de tecido aqui, que ele colabora para não aparecer transpiração, ele colabora para você não transpirar tanto, ele não segura o calor, tal, não sei o que mais. Você vai ficar muito mais à vontade. E aí você vai conseguir o quê? Prestem atenção na diferença de comunicação. A diferença de comunicação, quando você entende o seu cliente, o que ele faz, olha como você não fala só em promoção. Exato. E aí a gente entra, voltando lá atrás, na proposta de valor. Quando eu sei para quem eu estou falando, usando a linguagem dele, eu posso Eu dou valor. colocar cada vez mais o valor em evidência. Você pode falar, você não vai falar do tecido da camisa, você não vai falar qual que é a marca da camisa, você vai falar o que ela proporciona de Exatamente. benefícios para aquela pessoa, o que ela resolve, a dor daquela pessoa. E aí isso daí vende muito mais do que qualquer outra coisa. E o seu ticket médio, em consequência disso, pode aumentar. Se de repente nessa outra loja do vendedor que só está ali para vender, né, especificamente naquela situação, ó, vamos levar isso daqui, custa 100, nessa daqui pode custar 150 e vai ter venda. E vai ter venda, vai ter venda. E aquele negócio assim, ó, mas ó, essa camisa, eu te dou uma dica. Coloca uma cinta bege que vai combinar muito mais com essa camisa. Perfeito. Tá? Coloca uma cinta bege, pega a cinta bege que você tem lá no seu armário e coloca com essa camisa. Ah, você não tem ainda? Nós temos esse modelo aqui, ó. Se Tem você esse achar modelo aqui. interessante. Se você achar interessante, você, olha lá, ó, você ofereceu um novo produto, Uhum. mas eu não falei para eles que você tem que, olha essa cinta, olha que bonita essa cinta. Essa cinta combina com essa camisa. Uhum. Não, usa a cinta que você tem em casa, fica Exatamente. muito mais, é mais interessante você usar essa cinta que fica muito mais bonita a sua vestimenta. Mas eu não tenho. E tudo isso daqui só vai saber se você entender o seu cliente. Então, aquele estudo preliminar do cliente, que a gente investiu tempo nisso, vai te ajudar nessa hora. Então, você melhora o seu ticket médio justamente porque você está entregando o valor de uma melhor forma. Você está entregando valor e não um produto. Exatamente. Essa é a grande diferença hoje no consumo. Você tem lojas que vendem muito, tem lojas que vendem pouco. O mesmo produto, o mesmo serviço. Por quê? Uma vende produto
e a outra vende Valor. valor. Exato. E aí também entra a percepção do preço. Sim. Vai, Que aí ele entra a velha, né, que a gente usa muito no mundo administrativo, né, o custo-benefício. Custo-benefício. Nossa senhora, o produto é caro, mas os benefícios são muito grandes. Vale a pena. Você já deve ter ouvido assim, o barato sai caro, né? Um velho Ah. jargão que existe aí no mundo. Muito. No mundo principalmente no varejo. Nossa né? senhora. Não, em serviço também. Serviço também é o que nós temos de clientes que falam assim, você vê assim, você não consegue um desconto. Uhum. Desconto em serviço. Olha, você quer um desconto? Você pode pegar o serviço que você encontrou mais barato. Você vai gastar 2 vezes. Porque muitas vezes vai fazer o serviço E depois vai ter que refazer consertar, o serviço. aquilo. O problema não é nem o refazer. Refazer É o consertar. ainda é consertar o problema. E aí se acontecer algum problema, e se eu tiver que... Você também conserta? Você faz também esse... Vamos fazer esse resserviço? Eu falo, faço. Só que esse daqui tem Só que esse tipo de valor. Isso. Esse daqui já entra essa característica, porque agora nós temos que resolver esse problema, Então, o valor agora é tanto. E quando a gente está falando de valor, é o valor da correção daquele problema. E com isso, automaticamente vem o preço também, que é mais alto. É aquela velha máxima que eu falo, que eu vejo assim, olha, o cara o motor do carro tá parado. Uhum. Tá parado. Você tenta ligar o carro, não liga. E pior que isso daí aconteceu comigo. Essa situação aconteceu uma vez comigo, que eu falo assim, Jesus amado, por que você não estuda? Né? Por que você não nós não sabemos de tudo? Não dá, né? Mas não existe. Não tem como. Mas aconteceu uma situação que eu falei assim, meu carro, literalmente, estou saindo de casa, levando minha filha para a escola, liguei o carro, saí de casa, no meio do quarteirão, o carro parou. Desligou. Parou, não ligava, alarme, faz tudo. Não. Catei, peguei um Uber, fui levar minha filha na escola, que já estava atrasado, deixei meu carro lá, liguei para o seguro. Aí eu liguei para o seguro, o cara do seguro chegou, ele olhou, desconectou a bateria, puxou a bateria, um dos cabos da bateria, não foram nem os dois, um dos cabos da bateria, esperou 15 segundos, voltou o cabo e apertou o parafuso. Pronto, solucionou. Ligou o carro tá andando. Deu problema no módulo. Ele literalmente, soltou o parafuso, tirou o cabo e colocou o cabo. Me fala, quanto vale esse serviço? Vamos ser bem sinceros, o cara desapertar. Pô, se ele me cobrar alguma coisa, é sacanagem, não é? Só que eu sabia qual parafuso apertar? Exato. Eu sabia qual parafuso fazer, tanto que eu peguei o Uber e fui de Uber levar minha filha. Olha o custo que teve. Olha o custo. Voltei, perdi a tarde inteira de serviço por causa de um parafuso. Então você não paga o soltar e apertar o parafuso. Você paga o quê? Qual parafuso soltar e apertar. Essa é a questão da proposta de valor. Perfeito exemplo. Perfeito. Eu falo que essa é a máxima. Para apertar o parafuso, cortesia. Para soltar o parafuso e apertar o parafuso, sinceridade, cortesia. É na amizade. Agora, qual é? Aí eu vou te cobrar. Exato. Então, e aí a mesma coisa vale para o serviço, vale para o produto. Quando você consegue mostrar esse valor para a pessoa, você consegue o quê? Ter um melhor ticket médio. Tem um exemplo que é muito parecido com esse, que a gente usa muito em treinamentos, né? Quando a gente vai falar exatamente da questão da especialização. Que o navio transatlântico tal, parado há dias, né? Não funcionava e não funcionava e não funcionava. E aí chamaram um especialista. O especialista foi lá,
eles explicaram qual é o problema, ele desceu lá na área de máquinas, foi lá e trocou um parafuso e pôs outro no lugar. Ligou, tudo funcionando, tal, não sei o que mais. Conta, R$10.000. Né? Vamos supor que fosse R$10.000. E, nossa, mas é um parafuso, isso e aquilo. Aí, põe a descrição pra gente. Um parafuso, R$1. O conhecimento para saber qual parafuso trocar, 9.999. Essa é a característica. Exatamente. Eu falo assim, o serviço em si, o apertar o parafuso, eu posso fazer de graça. Mas só do pessoal contar a história, você já sabe onde está o problema. Já sabe onde está o problema. E aí você vai lá e soluciona. Você soluciona. Então, se você soluciona o problema, olha lá, ó. E aí é onde entra também o seu nicho de clientes. Exato. Se você vai solucionar o problema de uma pessoa, se você conhece qual é o problema, você soluciona o problema, então você cobra o quê? Você cobra o seu produto? O seu produto você não cobra, você cobra a solução do problema. É. No seu caso, qual é o cliente dele? Qual é o nicho? Pessoas que não têm conhecimento de automóvel, de mecânica de automóvel, e não tem problema nenhum, não tem esse tipo de conhecimento. Normal. Né? Que estão com problemas. Tem algum problema, olha. Qual é o nicho dele? São essas pessoas. São pessoas que têm um carro, quer seja próprio, alugado, sim, independente, que estão passando por um momento de que o carro não está funcionando e ele precisa o quê? Solucionar esse problema. Agora imagina, ele vai falar para mecânico no marketing dele, ele vai falar, eu tô aqui porque eu sei tudo que a gente tem que fazer quando o carro para de funcionar. O mecânico vai olhar e falar assim, eu também. Ele vai falar para os curiosos, né, o pessoal que usa como hobby, porque tem muita gente que gosta, né, de mexer em carro como hobby, até em filmes, né? Sim. Vai falar para esse tipo de pessoa? Também não. Não tem porquê. Não. A não ser que ele queira dar curso, que ele queira ensinar as outras pessoas. Aí é outra coisa, que aí é outro público. A gente está falando de outro tipo de valor. Outro tipo de produto, outro tipo de valor. Você quer aprender a ouvir o barulho do motor e saber o que está acontecendo? Então vem cá que eu te ensino. Aí vamos lá pro mecânico. Sim, aí sim você vai falar com mecânicos. Aí ele também não vai falar para quem não tem carro. Por exemplo, para quem usa o Uber e não tem carro, não quer ter carro, não é o cliente dele. Não é o cliente dele. Então, é todo mundo o cliente dele? Sim. Não, o cliente dele são aquelas pessoas que têm carro. E na hora de vender, por que o seguro usa muito bem isso? Na hora que ele está vendendo, o corretor de seguros ele vai falar exatamente esse ponto. Para você que tem tal, não sei o que mais, se acontecer alguma coisa, é só você ligar lá no seguro que o pessoal vai te socorrer. É isso daí. Foi exatamente o que aconteceu. Isso. O que aconteceu? Olha, eu precisava arrumar meu carro. Ok. Sim. Eu precisava de um mecânico. Qual mecânico? Tenho nem ideia. Não tenho ideia. Vou chamar A, vou levar na concessionária. Vou levar na concessionária, vou num eletricista, numa funilaria. Não tenho ideia. E aí, o que o seguro fez para mim? Olha, eu relato um problema para a seguradora, falo assim, meu carro parou. Tá, então ele já sabe que não é funilaria. Uhum. Ele já vai começar a separar, ele já faz essa proposta. Uhum. Esse é o valor do seguro também. Exatamente. Porque ele Isso já vai tá me incluído mandar no valor. Ele já vai me mandar a pessoa certa. Ele vai me mandar uma pessoa. Isso daí aconteceu o quê? Ela vai mandar a pessoa com uma bateria reserva ou não? Olha, não, essa parte elétrica ou essa parte mecânica. O que está acontecendo? Então, isso daí já entra também assim. O seguro é caro? Depende. O seguro é caro quando você não precisa usá-lo. Sim. Mas ele é muito barato quando você usa. Você precisa. Seja na hora de um sinistro, que é quando você efetivamente usa o seguro, ou nos serviços acessórios. Assistência 24 horas é um deles. Nesse caso, foi uma assistência 24 horas, que foi uma situação que ajudou bastante. Exatamente. Então, isso. Olha as dicas que nós estamos passando para vocês com essas histórias de qual é o nicho de cliente, qual é a proposta de valor. Quer saber mais de proposta de valor? Nós temos um podcast. Olha lá na nossa playlist, tem todos os conteúdos, tem todos os materiais e tem muita coisa.
já veja então nos outros podcasts, já veja também o podcast de proposta de valor, que é o episódio número 4, que está lá também, já aproveita. Então, já para pensar, vamos definir o público, o nosso nicho. Definiu o nosso nicho, vamos partir agora para o planejamento do marketing. Uma vez que você definiu, conheça o nicho. Conhecer o nicho. Conhecer o nicho é o quê? Como eu gosto de dizer, né? É saber qual é a linguagem dele. Então, o que ele gosta, como é que não é, qual música, aquilo tudo que a gente conversou. O que ele frequenta. Exatamente. Então, se eu sei, por exemplo, que o meu público é um público mais velho, que não é tão ligado com informática, com telefone e tudo mais, de repente o meu marketing é mais interessante um offline. É colocar um outdoor, é colocar de repente numa rádio, numa televisão. Sim. Né? Existe e é bom ainda esse tipo de marketing. Claro que sim, claro que sim. Agora, imagina que de repente o meu público é um público mais jovem. Então, vou fazer na televisão, vou fazer outdoor? Não, ele está mais ligado aqui no celular. Então, onde que vai estar o meu esforço maior? Aqui. No celular. Exatamente. Não tem nem dúvida. Começa a vir a estratégia de onde eu sei que meu público está. Por quê? Porque eu entendo a linguagem dele. O que eu vou falar, como que eu vou falar sobre meu produto, meu serviço, porque eu sei o que ele quer ouvir. Eu sei qual é a dor dele. E aí eu vou abordando isso em todas as minhas peças de marketing. Todas as peças de marketing, todas as suas estratégias de vendas. Exatamente. Então, quando você monta o seu funil, tanto de marketing quanto de vendas, você faz pensando em tudo isso daí. Então, olha lá, pessoal, vocês observaram que cliente é extremamente importante você conhecer. Cliente não é aquela pessoa que passa na rua e olhou a sua loja e vem entra. Vem cá. Vem cá, fica lá, coloca aquelas pessoas. Eu vou te falar assim, eu tenho uma raiva. Isso é real, tá? Eu tenho uma raiva quando você vai no centro da cidade ou em qualquer local de cidades e tem aquela pessoa com aquele microfone gritando: ô fulano, vem aqui, ó, tá na promoção, tá isso. Eu falo assim, você tá gastando um dinheiro à toa. A pessoa tá passando, ficou ali o dia inteiro falando. Tá? São bons até na fala, sim, são ótimos, são bons, tudo. Bons. Mas você atira para todo lado e não pega em ninguém. O número mínimo de pessoas. Eu não gosto de generalizar as coisas, né? Mas assim, qual é o meu intuito? Hoje é o aniversário da loja. Eu quero fazer um auê para que o pessoal saiba que é o nosso aniversário. Vale. Mas aí eu vou falar assim, olha, hoje é o aniversário da loja, venham conhecer, venha tomar um café, venha comer um algodão doce, uma pipoca aqui conosco. Aí você tem que saber seu público para saber qual o tipo de orador que você vai colocar lá. Isso. É aquele barulhento que sai gritando com todo mundo, sai dançando que nem maluco, ou é aquele que é mais contido, tal, não sei o que mais, chamando o pessoal para um café? Então, depende do seu público. Depende do que você deseja, mas não precisa chegar, vem aqui, entra aqui. Isso daí também, você olha... Dessa forma não é legal mesmo, não. Você já começa assim, olha, parece que você está implorando. Sim. Eu falo assim, ó, não implore. Vem cá que eu tô desesperado. Isso, não implore para vender. Por quê? Eu falo sempre assim, ó, se a pessoa, você mandou uma mensagem para a pessoa não te respondeu, você manda um outro comunicado, mas não implore. Não, você não quer comprar mesmo, porque ela vai falar assim, esse cara está desesperado. Se ele está desesperado, ele não está vendendo, está muito caro isso. Sim. Se está muito caro, ele dá desconto. Você consegue, o que você consegue? Se eu vou levar agora, o que você consegue fazer nesse preço? Não tem nem confiança, mesmo que você dê o desconto, eu vou pensar. Muitas vezes. Mesmo que você dê o desconto. Até porque, era quantas vezes, né? De 1.000 por 500. Não é 1.000. Se é 1.000 por 500, não é 1.000. Então, você já começa isso. Então, tomem cuidado com a estratégia de marketing para o seu nicho. Isso. Porque muitas vezes você
você pega, afasta o seu nicho de cliente por causa da sua estratégia. Se você está vendendo de repente para uma classe C, D, eles estão pensando em preço e a sua estratégia é preço, você vai fazer isso daí, perfeito. Você está fazendo a estratégia correta, porque o seu público quer isso. Ele deseja isso. Mas o seu público, de repente, ele olha mais custo-benefício, ele não quer o preço. Ele quer custo e benefício. Ele vai falar de preço e tudo mais? Claro que sim. Todo mundo vai. De classe SS a E vai falar todos, de preço. Todos. Só que aí ele vai olhar, bom, esse daqui eu estou pagando 1.500 e eu tenho isso, isso e isso. Esse daqui é 1.000 e eu não tenho nada disso daqui. Aí eu prefiro pagar 1.500. Ele vai ver os benefícios. Exatamente. Só que você tem que entender o seu público para saber disso. De acordo com o público, você fala, não, olha, o meu objetivo maior é o preço. Então eu vou trabalhar nessa questão de preço, sem problemas nenhum. Também não é um problema. Não tem certo e não tem errado nesse aspecto. Tem questão da estratégia para o seu público. Você vai definir o público, definiu a característica, sim. Você vai trabalhar aquele mercado. A gente tem lojas de confecções aqui no centro da cidade, que qual é a estratégia dela? Vender em escala, então é preço. Então você diminui o preço e aumenta o volume de venda, continua Exatamente. Com o lucro. E está certíssimo, é essa a estratégia. Então, para o público dela, está certíssimo. E isso daí vai depender do quê? Do público. Exatamente. Depende do público, porque você tendo um público que quer, ele aceita, ele paga menos para ter menos benefícios. Sim. Isso daí também, o cliente também tem que entender isso. Olha, você está pagando, por que um custa 1.500, outro custa 1.000? Você tirou, na realidade, alguns benefícios. Sim. Você pode entregar o mesmo, um produto semelhante. E benefício nem sempre está diretamente ligado ao produto ou ao serviço. Mas pode ter alguma coisa a mais com relação ao atendimento. Isso. Então, nesse sentido, você tem essa diferenciação. Você pode agregar ainda alguns benefícios? Pode. Sim. Você pode fazer algumas coisas diferentes? Pode, mas você está pensando em escala. Sim. Você tem lojas, por exemplo, usando de novo as confecções, né, como exemplo. Lojas que trabalham preço, então vai vender em escala, né? Aquele monte de peças e tudo mais. E você tem lojas que a pessoa chega lá, que senta, toma um café, toma um champanhe, aí experimenta uma peça, experimenta outra. Por quê? Está vendendo exclusividade nas peças. Vendendo que vai chegar lá na festa, só vai ter você Exatamente. Com aquela roupa. E tudo isso daqui está envolvido nisso. Na peça. Ela comprou um vestido, por exemplo, se for uma mulher, né? Comprou um vestido? Não. Ela comprou tudo que está envolvido, toda a experiência envolvida na compra desse vestido. E até chegar na festa e tá só ela com o vestido. Exatamente. É tudo isso que está envolvido. Então, aí fala assim, nossa, aquele vestido é caro. Esse tecido não vale tudo isso. Não é o tecido, é toda a experiência que está envolvida naquela roupa. Aí o pessoal fala, né? Poxa, um Fusca ou uma Ferrari, né? Pô, os dois são carros, os dois te levam no mesmo lugar, sem dúvida nenhuma. Só que eu só quero ir para o lugar, eu tenho que comprar um Fusca. Não, eu quero ir com todo o conforto ou a velocidade que a Ferrari pode me proporcionar. Então, eu vou pagar esse valor. Então, eu tenho preço específico para esse valor. Você tem o valor agregado, isso. Os valores e os benefícios. Pessoal, estamos chegando aqui ao nosso final do nosso podcast, nosso final do desenvolvimento semanal. Mas, o final do ao vivo. Agora está na hora do quê? Tudo que você aprendeu aqui, tudo que você viu de conteúdo, começar a colocar em prática. Tá? Não adianta você ficar vendo 500 milhões de vídeos aqui no YouTube, fazendo milhões de cursos, tudo, e não colocar em prática. É importante que agora você dê um tempo na sua vida, dá aquela refrescada na memória, senta e coloca isso em prática. Pega quem é o seu cliente ideal, começa a traçar as estratégias para você poder aumentar já nessa semana tudo que você quer vender e quer prosperar na sua vida. Então, Marcos, vamos lá para a nossa mensagem final dessa semana? Vamos lá. Bom, primeira coisa, você já conhece o seu produto e o seu serviço. Agora,
olha quem você ajuda com esse produto ou serviço. Como é a linguagem desse seu cliente que esse produto ou serviço ajuda? Qual é a dor que ele resolve? Qual é o sonho que ele ajuda a alcançar? Quando você faz isso, monta a estratégia toda de marketing e vendas baseada nisso. Você vai perceber que as suas vendas começarão a mudar. Você terá mais conversões e, principalmente, que é o melhor de tudo, a sua rentabilidade vai mudar, porque você vai poder mexer no seu ticket médio. Então, aproveite toda a rentabilidade que essa mudança pode trazer para a sua empresa. Então, pessoal, é isso. Quero pedir para você aproveitar, ó, se inscreva no nosso canal, já aproveita, mantenha aí as visualizações, compartilha com pelo menos 3 amigos esse vídeo. Aproveita agora, ó, já copia o link e manda pelo WhatsApp para 3 amigos, para que ele também possa o quê? Se desenvolver profissionalmente e pessoalmente para melhorar o quê? O seu desempenho, às vezes na empresa dele ou também na onde ele trabalha, porque ele levando esse conhecimento, ele melhorando isso, ele também com certeza vai melhorar a sua função dentro da empresa. Marcos, muito obrigado. Agradeço por mais esse final, novamente. Essa semana, mais esse podcast. Então, GFcast, o seu canal de desenvolvimento pessoal e profissional para melhorar a sua empresa e o seu conhecimento. E esperamos você na quarta-feira da semana que vem, às 8 horas da manhã, para mais um GIFcast com um tema fantástico que eu adoro. Que a gente Vamos vai ter falar spoiler hoje? Um pequenininho. Parcerias e networking. Vai ser fantástico. Você fica dentro da sua sala, você é empresário, fica dentro da sua sala trancado entre 4 paredes. Quem te conhece? Quem sabe quem é você? Você já pensou nisso? Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto na nossa próxima semana. Um grande abraço. E até lá!